Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curta, se inscrevam e compartilhem. Hoje, a minha super convidada, a doutora Carolina Quedas, e o nosso tema de hoje é a importância da intervenção da fisioterapia no transtorno do espectro do autismo. Doutora Carol, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Veio lá do interior, 3 horas de viagem. 3 horas. Muito obrigada. Tenho certeza assim, que vai ser um bate-papo sensacional, até para a gente poder agregar aí, né? Tem muitas dúvidas que surgiram. E até fiz aqui um roteirinho para a gente poder se embasar, tá certo? Primeiro de tudo, vou te apresentar. Doutora Carolina Quedas, pós-doutoramento pela Unicamp, doutora e mestre em distúrbios do neurodesenvolvimento pelo Mackenzie, pós em análise do comportamento aplicada e psicomotricidade, terapeuta Denver pelo Instituto Mind, na Califórnia, educadora física, fisioterapia e pedagoga. Fisioterapeuta e pedagoga. Só isso, né? Só isso. E assim, primeiro de tudo, acho que até para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, qual que é a diferença entre a fisioterapia e a psicomotricidade? Que isso acaba se confundindo um pouco também. Sim. Bom, obrigada por ter me convidado. Fico muito feliz de fazer parte aí desse projeto seu. É importante a gente disseminar conhecimento e mostrar aí realmente a importância das áreas motoras, né? Que eu falo das áreas motoras em geral, dentro do transtorno do espectro autista. Bom, qual que é a diferença básica, né? A fisioterapia, ela trabalha com uma reabilitação, né? Então, a gente trabalha, eu costumo dizer para os pais entenderem, para estruturar. A gente estrutura essa criança, né? Para ela poder fazer e garantir suas habilidades e ter aprendizagem nas suas habilidades. A psicomotricidade, ela é uma ciência, né? Como a análise do comportamento é uma ciência. Então, a psicomotricidade, ela pode aí perpassar as áreas, né? Ou ela também, hoje, ela é considerada uma profissão, né? A gente tem uma lei, que é a lei do psicomotricista, que tornou o psicomotricista uma profissão. Quem é o psicomotricista, antes da gente falar da diferença? O psicomotricista, pela lei federal, ele é uma pessoa que tem que ter uma formação ou na área de educação ou na área da saúde e que, até janeiro deste ano, tinha que ter uma pós-graduação relacionada à psicomotricidade. Eu não sei como está essa lei agora, se eles revogaram ou não, mas que a partir desse ano seria só graduação. Bom, como ela é uma ciência, ela perpassa todas as áreas. Então, muitas vezes vocês podem ver aí, um fisioterapeuta que trabalha com base na psicomotricidade, um um terapeuta ocupacional que usa recursos da psicomotricidade. Isso pode acontecer, né? Porque a psicomotricidade, ela traz aí, dentro da ciência, bases que pelo corpo a gente vai utilizar, pelo corpo a gente garante ali uma aprendizagem cognitiva, uma aprendizagem emocional, uma aprendizagem socioafetiva, que esses são os objetivos, os 3 pilares da psicomotricidade. A gente trabalhar a cognição, a afetividade e a troca, né? A socialização por meio do movimento. Então, como que eu penso entre fisioterapia e psicomotricidade? Se a minha criança ela não entende ainda o próprio corpo, se ela não tem uma estrutura corporal, eu vou ter muito mais dificuldade de trabalhar esses conceitos da psicomotricidade. Então, o que eu sempre oriento? Primeiro, vamos para a fisioterapia, faz lá todo um trabalho de estruturação de eixo, melhorar tônus, para depois a gente encaminhar para a psicomotricidade, para esse psicomotricista realmente utilizar esse corpo para garantir os seus objetivos. Porque senão o cara vai ficar lá se matando e a criança não consegue sentar direito, a criança não consegue focar direito, né? Todas as questões que a gente tem ali no transtorno quando não são trabalhadas, então a gente tem mais dificuldade, o trabalho fica muito mais desgastante para o profissional e para a criança também, porque ela vai ter que ter um alto custo de resposta. Então, essa é a diferença aí que eu considero. Mas a gente pode estar utilizando a ciência, né, da psicomotricidade, uma base da psicomotricidade, em algumas atividades, né, e alguns suportes que a gente tem ali na fisioterapia. Porém, o fisioterapeuta que não está enquadrado na lei, ele não é psicomotricista, só se ele estiver enquadrado na legislação. Então, só pode ser assinado como fisioterapeuta e não como psicomotricista. Perfeito, excelente. E até dentro da fisioterapia, quais são os principais indicativos
para encaminhamento do indivíduo com TEA? Tá. Hoje a gente sabe que mais de 80% de crianças com autismo possuem atrasos no seu desenvolvimento motor. Quais são esses atrasos? Né? Ele entra ali na destreza manual, atividades de coordenação motora fina, a coordenação motora global, e aí isso requer atividades de manipulação de objetos, atividades de locomoção e de equilíbrio. Então, nós temos ali, a gente tem um autor chamado Galahu, que ele é Galahu e Ozum. Ele é são autores do desenvolvimento motor. Esses autores, eles trazem para a gente os pilares do desenvolvimento, né? E eles têm até uma ampulheta, se vocês procurarem aí no Google, tem a ampulheta de Galahu e Ozum. Mas eles trazem 3 questões que são das habilidades fundamentais, que é a equilibração, a manipulação e a locomoção. Nesses 3 quesitos, os autistas apresentam atrasos bem significativos. Assim, sendo considerados, muitas vezes, dependendo do teste que a gente utiliza, tem teste que a gente consegue ver a idade motora da criança. Então, uma criança que tem 10 anos com uma idade motora de uma criança de 4, por exemplo. Né? Com uma dificuldade muito grande. Muitas pessoas falam assim, né? É muito engraçado. Às vezes eu brinco, eu falo assim, que tem 3... eu tenho o top 3 das queixas do meu consultório. Então, o terceiro e mais, né, que as pessoas vêm me procurar, é que a criança, ela senta em W ou ela anda de ponta de pé, né? A segunda, quando vem me procurar, quando é encaminhado, né? É que ela não anda direito, ou ela tem uma alteração básica. E a primeira é que a pessoa é encaminhada para mim, ela não sabe nem o que ela está fazendo lá. Porque normalmente os pais falam que a criança não tem nada. Né? E a gente vê que ela tem. Muitas vezes as famílias acham que por a criança andar, se locomover, né, tá tudo bem. Ela sobe nas coisas, por exemplo, ela sobe no sofá de casa, tá tudo bem. Nem sempre está tudo bem, né? Porque ela pode fazer isso compensando a musculatura, ela pode estar trabalhando os seus eixos de forma errada, ela pode estar tendo dificuldades, né, na produção desse movimento, que ela vai se adaptando e esse corpo vai ficando com alterações importantes que depois a gente vai vendo isso ao longo da vida e vai prejudicar lá a qualidade de vida lá na frente, a independência dessa pessoa. Então, muitas vezes as pessoas... essas alterações, elas estão visíveis, mas as pessoas consideram normal, porque às vezes até a própria família tem aquela estrutura, né, de andar, aquela estrutura de sentar, aquela estrutura, né? Muitas vezes as famílias vêm e falam assim para mim: não, essa escoliose, mas o fulano tem também, meu marido tem, ou eu tenho também, né? Então, mas assim, para uma pessoa com autismo, isso é muito preocupante, porque a gente já sabe de todas as alterações. Uma alteração muito importante que as pessoas não falam, e eu sou uma que levanta a bandeira, é a hipotonia muscular. A gente fala muito de hipotonia sempre, né? Relacionado à síndrome de Down, que é muito comum, que ele já nasce hipotônico, fica hipotônico e vai embora, né? E fica hipotônico forever. E aí a gente nunca estava relacionado isso com o autismo. A gente tem os estudos agora, Lídia Gabes, o próprio Espejo, que é um autor chileno, um médico chileno, temos a Ming, temos vários autores que trabalham que fazem estudos sobre hipotonia e trazem aí registros que sim, que até bebês que depois são caracterizados com autismo, né, tem o diagnóstico de autismo mais para frente, já apresentam um atraso no seu tônus, na aquisição do tônus, na normotonia, né? Então, já desde bebês já começam a dar sinais, e a Lídia Gabes é uma autora muito bacana, que ela traz que a hipotonia, que pode ser também considerada um alerta vermelho e um sinal também, considerado um sinal de autismo, dentro dessa faixa dos bebês, além, lógico, de outros sinais importantes que a gente olha em bebês, né, a partir ali dos 8 meses, que a gente já começa a observar, os neuropediatras e pediatras começam a observar. Então, a gente tem muitas alterações hoje, motoras, que as pessoas começam a observar, que realmente aquilo não está na linha normativa de uma outra criança, né, da mesma faixa etária, e que está muito presente. Então, essas questões, né, da aquisição de habilidades motoras, por exemplo, né? A criança vai chutar, ela chuta de uma maneira com mais dificuldade, ela compensa mais o movimento, de lançar a bola. Muitas vezes ela precisa de
não é só lançar com o braço, ela faz toda uma compensação de músculo, ela não faz os giros, ela não usa eixo. Então, a gente começa a ver alguns padrões, né, em crianças, e principalmente adolescentes com autismo, que trazem essas alterações bem significativas, né, para a gente. Então, hoje a gente tem muito estudo que mostra aí que mais de 80% tem esses atrasos motores. Perfeito. E até você comentou dessa questão da ponta de pé, que é muito falado. Dentro da fisioterapia, como que ela pode contribuir dentro da intervenção para poder favorecer essa questão da ponta do pé? Sim. É muito legal você perguntar, porque há um mito que ponta de pé é só da galera da terapia ocupacional, que é só sensorial a sua alteração. Não, a gente sabe hoje, pelos estudos, que nem sempre, né? A gente tem vários tipos a gente tem que fazer meio que um checklist para a gente descobrir qual é a origem dessa ponta. Essa ponta ela pode ser considerada comportamental. Essa ponta pode ser considerada uma questão muito parecida com a paralisia cerebral, uma questão neurológica, etc. Essa ponta ela pode ser, sim, sensorial. Essa ponta ela pode ser aí uma alteração de tônus, que ele vai compensar e ficar na ponta. Essa ponta ela pode ser uma alteração de eixo gravitacional, né? Aqui no eixo, 2 dedinhos abaixo aqui do umbigo. E essa criança, como ela tem uma hipotonia nessa região, ela não consegue ter o controle de tronco, né? Então, a gente precisa trabalhar o core, que isso está falando muito nos Estados Unidos, o trabalho do core, dos músculos do core. E aí, essa criança ela não tem essa sustentação, então ela joga o corpo para frente para ficar mais próximo ao solo, para ter mais equilíbrio. Isso é uma questão, né, bem física, biomecânica. Se puder pontuar até do core, porque como tem pessoas que... Sim. Quais são os músculos do core? Né? Normalmente são os músculos abdominais, multifísio, que é aqui nas costas, aqui na lombar, e pega um pouquinho de glúteo, dependendo, né, que pega aqui um pouquinho de músculos do quadril. Então, essa musculatura que a gente trabalha bastante. Porque ela que vai dar o eixo, né, tanto de tronco quanto de membros inferiores. Ela vai dar uma estrutura bem bacana. Então, está trabalhando muito isso, né? Tá sendo voltado muito para isso, muitos estudos e muita intervenção que eles mostram, né? Que quando a gente trabalha esse eixo, o resto a gente consegue ganhar porque você está estruturado. Então, pode ser. E também agora, uma nova vertente aí de estudos de ponta de pé traz a questão de alterações visuais. Eu não sou especialista em alteração visual, tá, gente? Mas... dentro do autismo, a gente tem alguns estudos que mostram aí que eles enxergam esse ambiente de uma forma diferenciada, meio... como se fosse... vamos falar... né, distorcida. Meio distorcida, meio craquelada, meio Minecraft, sabe? Aquelas coisas. Não sei. E aí eles precisam... quando você coloca uma lente específica e faz trabalhos motores, eles começam a regular essa visão no ambiente. Então, ao invés de eles subirem para poderem regular isso... eles abaixam com esse tratamento, que é de lente de prismas. Aqui no Brasil, inclusive, eu fiquei sabendo que quem inventou a lente de prisma foi um brasileiro. E aqui no Brasil não tinha esses estudos de autismo sobre isso. É mais nos Estados Unidos. Mas agora o pessoal do Rio Grande do Norte, de Recife, tem uma universidade de Recife, que eu vou lá, inclusive, fazer palestra em dezembro. Novembro, dezembro. Eles estão fazendo esses estudos com lentes de prisma agora em autistas brasileiros. Então, a gente está tendo aí alguns estudos aí, uma linha de pesquisa bem bacana. Então, para ponta de pé, são todos esses... é um leque gigantesco para a gente descobrir, né? O que a fisioterapia pode intervir ali? Se for uma coisa da fisioterapia que a gente é o protagonista, né, uma coisa muscular, de eixo, etc., vamos trabalhar nisso. Mas pode ser também que a gente seja secundário, que é para evitar futuros encurtamentos. Porque qual que é a tendência desse indivíduo com TEA? Ficar andando muito de ponta de pé, tem encurtamento, né, de tendão, encurtamento muscular do gastrocnêmio e do sóleo, e precisar ali de uma intervenção de botox ou até mesmo cirurgia. Hoje eu estou com 4 casos cirúrgicos que não... E aí vou falar a real, né? Esses 4 casos cirúrgicos não tiveram... os médicos não tiveram não sei qual palavra eu vou usar, né? Eu ia falar uma palavra, mas não posso falar essa palavra. Mas eles não tiveram o feeling de perguntar para os fisioterapeutas que estavam já trabalhando com essa criança, para a gente procurar uma origem mais detalhada.
estava muito obscuro ainda. Já foi, vamos botar, né? Chegou na nossa mão, já estava praticamente já... a gente foi contratada, a minha equipe foi contratada para quê? Vai ter a cirurgia pós-cirúrgico. Mas peraí, tem que descobrir, vamos tentar outra coisa, né? Vai pôr o cara já fazer uma cirurgia pós-cirúrgico, gente, de ponta de pé não é fácil. Puxado, e a questão de alteração comportamental. Um a maioria dessas pontas de pés são em autistas de nível moderado a grave, né? Nível 2 e nível 3 de suporte. Então, assim, não é fácil depois o comportamento. E aí, não teve, né? Aquela coisa que a gente já conhece, né? E assim, e tem 2 casos que o cara tá de gesso e tá de ponta de pé. Porque assim, ok, você fez um alongamento, tá tudo bonitinho, mas esse não era o problema do cara. A origem mesmo não se achou, porque ele tá de ponta de pé de novo. Então, vai ter que fazer todo um outro trabalho. E a cirurgia ela é bem pesada, né? Ela é muito pesada, né? Eu tenho o caso de criança que não ficou em neutro, que não conseguiu, né? Eu tenho vários dos casos. Então, a gente está tentando desmistificar essa questão da ponta de pé, tentando estudar mais. Eu acho que, quando a gente fala do quebra-cabeça, do autismo, eu acho que a ponta de pé é uma que ainda não se encaixou. Sim. Porque realmente antes era só sensorial, e eu tinha amigas TOs que ficavam 2, 3 anos com a criança. Aquela ponta de pé não baixava. E aí, ela é ruim, ela é não sei o quê. Não, porque a origem não era aquela, ela precisava de outras pessoas ali na equipe multi para a gente fazer um trabalho bacana, né? Então, pode ser também coisas combinadas, enfim. Então, precisa fazer um estudo. É um mistério ainda, né? E precisa fazer um estudo sobre essa ponta. Não cheguei a falar, a ponta, vamos fazer cirurgia. Calma. Olha, eu tô com 2 que tá com gesso e tá de ponta de pé. Porque é uma questão mais comportamental dos caras. E aí, tem que entrar uma análise de comportamento, tem que fazer um outro tipo de abordagem com essas crianças. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com ponta de pé e analisar, mas fazer um estudo antes de tomar qualquer decisão aí para a vida dessa criança e desse adolescente. Perfeito. E assim, você até apontou a questão de alguns benefícios da físio. O quanto essa criança, esse indivíduo, né, o adolescente, adulto, com TEA, se beneficia da intervenção da fisioterapia? Olha, demais. Eu tenho casos, assim, de criança que chegou, que eu faço tanto supervisão, né, de famílias, de profissionais e de algumas clínicas. Em um ano, e a gente faz comparação também com outras áreas do desenvolvimento, né? Então, assim, em um ano a criança teve um gatilho de começar a produzir a fala, né? Fazendo tratamento junto aí com as terapeutas da área da fonoaudiologia. Em um ano, ele teve uma mudança significativa da sua postura, né? De se colocar sentado corretamente, de ter mais atenção, porque dentro da psicomotricidade, né, que eu gosto sempre de estar misturando, dentro da psicomotricidade, o tônus e o equilíbrio está relacionado à atenção, alerta e vigília. Então, automaticamente, se eu melhoro o tônus e equilíbrio, eu melhoro a atenção dessa criança. Isso a ciência fala, né, a psicomotricidade. Então, essa criança melhorou e hoje ele já é um menino que ele anda de bicicleta, ele está na escola, ele está brincando com outra criança, ele está fazendo trocas, ele melhorou muito. Então, é um caso aí de sucesso. A fisioterapia, ela vem para realmente dar o que antes não tinha, que era estrutura corporal, muscular, eixo para essa criança. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Por exemplo, eu sou terapeuta Denver. O Denver, ele é um modelo precoce de Denver, ele é uma terapia que muitas vezes a gente faz num ambiente natural. Senta no chão, né, brinca com os brinquedos da criança, tudo aquilo. Essa criança, muitas vezes, ela tem que ficar muito tempo sentada. Né? Ela fica no chão, às vezes a atividade demora, engajamento, etc. E, às vezes, essa criança está sentada de forma errada. Né? Eu falo da postura do sapo, que é essa postura de ficar assim, né, com o corpo mais né, curvado. W, né, que é muito comum também. Então, são posturas que não são bacanas. Por quê? Porque são posturas que têm um custo muito... A W não, mas essa daqui tem um custo muito alto para essa criança para ela fazer algum tipo de movimentação. Então, por exemplo, quando a criança é pedido para ela, olha para mim, para ela olhar, ela está com a cabeça baixa, ela tem que fazer isso aqui.
Até ela fazer isso aqui, ela pode fazer 1, 2 vezes. Depois ela vai se injuriar, porque ela tem que fazer... A energia que ela tem que utilizar, que se ela... Normalmente essa criança é hipotônica, a energia que ela tem que utilizar é muita. Então, por que eu vou fazer? Eu não vou fazer. Vou desistir. Eu vou desistir. Ou eu vou dar fuga. Eu fico andando, eu fico correndo, né? Porque o tônus em movimento é diferente do tônus em repouso. Isso é muito comum, né? Durante a sessão, de observar. Comum, é muito comum. Então, a fisioterapia, ela vem para auxiliar, né, todas as outras terapias, para dar estrutura nesse corpo. Todo mundo. Todas as equipes, que tem as equipes de fisioterapias associadas, que já verifica alteração de tônus, que já verifica alteração postural, que verifica atrasos de habilidades e mandam para a fisioterapia, e essa criança depois vai fazendo em conjunto as terapias paralelas, toda a equipe multi, ela sempre fala, olha, melhorou mais atenção, melhorou mais, eu estou diminuindo o suporte, eu tô tendo mais engajamento. Por quê? Porque a gente dá estrutura. Às vezes essa criança precisa de estrutura, né? E muitas vezes eu peguei um caso uma vez, eu não vou falar o nome, né? Mas eu peguei um caso uma vez, que foi um caso que eu fiquei muito bravo. Porque eu cheguei e a fisioterapeuta me mostrou o plano de intervenção que ela tinha. E o plano dela era puro ABA. Pura análise do comportamento, né? Treinos de mando, tato, ecoico. Ok, a gente pode fazer isso também dentro da fisioterapia como meio. A gente pode estar utilizando algumas questões da análise do comportamento. Que a gente usa, na realidade, né? Tudo na análise do comportamento. Mas, assim, como objetivo principal dentro da fisioterapia, isso não é. A fisioterapia, ela vem para trazer estrutura. E aí, um dos treinos para criança era treino social, para mandar beijo e dar tchau. Porém, o menino, ele tinha uma hipotonia moderada, generalizada, porque o rosto dele, a boquinha, sabe quando fica com a boca até aberta? E o tchau dele era assim, ó, porque ele não conseguia, ele não conseguia nem levar o braço, ele fazia assim, ó. Ele não conseguia levar o braço e fazer isso aqui. Tão hipotônico que ele era. Eu falei para a pessoa, para físio, rasga. Nós vamos fazer outro tipo de plano. Porque ele precisa de estrutura, ele precisa de ativação tônica. A gente precisa fazer um trabalho aí para esse tônus acordar desse menino, para a gente melhorar essa musculatura, para dar hipertrofia, etc. E aí a gente começou a fazer isso durante 6 meses. Fez, ele só fazia a fisioterapia. E aí ele, depois, quando fizeram, ele só fazia exercícios, repetição, com base no nosso comportamento, óbvio, né? Fazendo os manejos comportamentais, utilizando um videomodelação, utilizando apoio de imagem, tudo bonitinho. E aí, depois, quando ele foi fazer treinos sociais, teve um dia que ele foi fazer um treino social, e a terapeuta, em outro momento, uma outra terapeuta falou, tchau, fulano. E ele levantou a mão e fez tchau. Que avanço, não? Depois de 6 meses. Mas precisou o quê? Ter uma estrutura para depois ter ali a aquisição da aprendizagem, né? Ele sabia que ele tinha que fazer, mas ele não tinha estrutura para fazer. Olha que diferença. Então, olha que legal unir, né? Então, eu sempre falo, será que a criança não faz porque não quer ou porque não faz porque não tem estrutura? Né? Muitas vezes, lógico, às vezes não quer mesmo, às vezes não quer engajar, não quer trocar, ok. Mas muitas vezes, quando a gente faz uma avaliação bem legal da criança, a gente vê que ela realmente não tem estrutura. Então, vamos estruturar para a gente dar uma chance para ela fazer? Porque, às vezes, são tantas coisas que atrasam que ela até tenta, mas ela nem engaja. Uhum. E a gente estava pontuando, né, Carol, dessa questão da parte da importância da fisioterapia. Teve alguns questionamentos, às vezes eu observo lá, porque na nossa clínica a gente tem essa parte, tem toda a equipe, a fisio atua diretamente ali com TEA, e as meninas às vezes questionam nessa questão do uso da órtese ortopédica no processo ali terapêutico. Você é a favor, você é contra? Tá, vamos lá. Vamos ampliar, bandagem, vamos falar de outras coisas também. Muita gente me pergunta, né? Órtese ou bandagem pode usar para autista? Então, peraí. Você não vai usar no autismo. O autismo é outra coisa, né? Você vai usar no músculo, você vai usar na articulação, você vai usar ali, né? Perfeito. Você pode usar. Não é no autismo, não é no gene. Você vai usar, não vai usar no gene. Sempre as pessoas perguntam isso pra mim. Mas pode para autista? Eu falei, caraca, ele é um ser humano, pode. Ele tem músculo, tudo, pode.
Mas aí, qual que é o X da questão? Se ele vai aceitar por conta das outras questões que ele tem. Olha, criança com bandagem. Às vezes a gente usa bastante quando a criança tem muita hipotonia, o pé desabado, põe a bandagenzinha para poder, né, estruturar melhor o pé. Vai resolver o problema? Não vai. Mas vai dar uma estrutura ali para a gente na hora poder trabalhar o problema. Então, assim, mas é para autismo? Não, é para o pé do cara. Não, independente se ele é autista ou não. Né? Agora, se ele vai aceitar por conta de uma alteração sensorial que ele tem, outra coisa, aí é outra história. Né? Aí é uma outra história. Mas, assim, dependendo do caso, pode-se usar sim. Agora, o problema é se ele vai aceitar, se ele vai se adequar àquilo, né? Aquela estrutura, se vai estar tudo bem. Porque se é uma estrutura que a gente coloca, né, aqui na horta, coloca, e aquilo começa a ter incômodo, alteração comportamental, tem que tirar. Porque você está prejudicando uma outra parte das questões de características do autismo. Então, está prejudicando muito mais a criança do que você está ajudando. Né? Porque aí, normalmente, quando a criança começa a se incomodar, ela começa a arrancar, ela começa, né, a se machucar. Então, isso é prejudicial. Né? Ela começa a tentar automutilação, aquelas coisas todas, né? Dependendo da criança aí. Se tem alguma alteração heterolesivo, né? Ele pode aí ocasionar várias coisas no corpo dele. Então, a gente retira. Mas, pode usar? Pode, mas tudo depende se a criança ou adolescente vai aceitar, porque não é pro autismo, não é pro gênio, é pro pé, pro joelho, né? É para outras coisas para estruturar e para melhorar. E até assim, os protocolos utilizados dentro da avaliação na fisioterapia, em relação aos níveis de suporte, a gente tem lá nível 1, 2 e 3. É a mesma avaliação? Existem protocolos padronizados? Geralmente, qual o protocolo que você indica? Eu sei que você tem as suas formações, Sim. Pode até pontuar um pouquinho também. Sim. Bom, vamos lá. Cada autista é único. E é tão interessante porque, assim, às vezes, autista nível 1 de suporte, eu não uso o mesmo protocolo. Porque, às vezes, um engaja em um e não engaja no outro. Às vezes, o cara chega lá nível 1 de suporte e não quer fazer protocolo nenhum. Então, eu tenho que observar, fazer outros tipos de análise com ele. Então, tudo depende da criança. O que eu utilizo? Né? Para aquela criança e aquele adolescente que engaja, que tem imitação, que já tem pré-requisito de imitação, que tem pré-requisitos ali de seguir comandos, eu indico alguns protocolos que tem na literatura, que são validados, que são utilizados para desenvolvimento motor geral, mas temos estudos que são aí aplicáveis em autistas. Inclusive, no último estudo de 2021, se eu não me engano, que saiu um artigo falando que 2 nesses protocolos mundiais, que são padrão, que pode ser considerado padrão ouro para autistas, que é o TGMD2 e o BOLT2. Tá? Que foi muito publicado e tem muita publicação relacionada a crianças com autismo. O TGMD2, ele está disponível na internet, o autor é o Yurik. Quando ele sempre atualiza, ele disponibiliza na internet. Então, tem disponibilizado na internet. Ele é muito fácil de aplicação, ele é de baixo custo, você não precisa comprar mala cheia de coisas, até baixo custo. Ele avalia crianças de 3 anos até 10 anos e 11 meses, porém, ele te dá uma margem que você consegue avaliar crianças e adolescentes. Mas aí você não utiliza as tabelas padronizadas, você pode fazer comparativos com uma criança, por exemplo, um cara de 15, você compara ele com uma criança de 10, por exemplo, na tabela. E o TGMD, tanto 2 quanto 3, porque tem a versão 3, né, agora, eles te dão a idade motora da criança. Ótimo. Então, um cara de 9 com uma idade motora de locomoção de 3, por exemplo. Acontece muito. Então, se a gente for fazer o TGMD, dá certo, a gente pode saber a nossa idade motora, inclusive. A gente pode saber que a gente é muito ruim motoramente. Melhor acontece, não, né? É melhor deixar pra lá. É um andar meio desajeitado. Então, assim, né? Ele avalia várias provas, são 2 vertentes, inclusive é base do desenvolvimento motor, que é de locomoção e de controle de objetos. Então, locomoção no TGMD2 são 6 provas, no controle de objetos também são 6. No TGMD3 são 6 provas de locomoção e 7 provas de controle de objetos. Aumentou uma prova. O 3 também ele é bem básico, ele é muito parecido com o 2, ele só aumentou prova e algumas outras características lá, a ficha mudou, mas
hoje, nos estudos científicos e na última publicação que teve sobre avaliação para autistas, o TGMD2 foi utilizado como maior e mais adequado para pessoas com autismo. O legal do TGMD é que você pode aplicar aí as estratégias da análise do comportamento. Então, apoio de imagem. A gente tem, inclusive, no app, quem tem Android, consegue baixar a versão do TGMD3, mas ele não chama mais TGMD3, chama habilidades motoras. Então, tá lá a criancinha correndo, o avatar pulando, que dá para usar como videomodelação. Foi uma Universidade do Sul que fez, o pessoal de pesquisa da Universidade do Sul, que você pode estar usando como apoio de imagem, como videomodelação, você pode usar cartões, então tem publicação de cartões, tem de videomodelação, ele fala para você, ele não te proíbe de treinar a criança antes, né? Porque assim, se ela corre errado, não é um treino que vai fazer a criança correr correto, porque a base para você trabalhar para correr correto não é o correr, é outras coisas, né? O tônus, é equilíbrio, é noção espacial, é outras coisas que você vai trabalhar para ele correr melhor. Então, você pode treiná-lo. Então, assim, ele é bem mais maleável assim, para pessoas com autismo, ele é mais adaptável para crianças com autismo. Eu consegui já aplicar ele em crianças nível 1, que tem um entendimento. Assim, pré-requisito para aplicação de teste. Imitação e comando simples. É pré-requisito. Carol, aquele nível 3 de suporte que não imita e não faz comando simples, nem com apoio de imagem. Né, que eu falo assim, comando simples, assim, se você dá uma imagem, o cara sabe fazer, né? Pode ser. Ele não consegue, Carol. O que a gente faz? Eu montei uma base para mim de observação e também tanto qualitativa quanto quantitativa de crianças e adolescentes com nível 3 de suporte. Então, eu consigo analisar o equilíbrio, eu consigo analisar a força, eu consigo analisar a marcha desse indivíduo para mim ter aí uma análise cinético-funcional desse cara para ver o que eu posso trabalhar com ele, né? Então, eu faço algumas atividades mais em ambiente naturalista com ele, né? Boto vários brinquedos, bolas, para ver se ele engaja, porque às vezes esse cara de nível 3 de suporte, ele nem engaja com o seu ambiente, né? Então eu vejo o engajamento, então eu vejo que são pré-requisitos ali que precisa, básicos, que eu preciso trabalhar, que é o vínculo, engajamento com o ambiente, apresentação de materiais, que às vezes essa criança, esse adolescente passou tanto dentro de um, né, trancado, ou sei lá, né, dentro de casa. Eu tenho no meu grupo, que eu tenho um grupo social aqui em São Paulo, que ele tem Down, PC e autismo. Ele tem os 3. E ele ficou muito dentro de casa. Se você vê a estruturação corporal dele, totalmente com alteração assim, absurdas. E agora a gente está conseguindo que ele engaje com a gente. Porque ele não engajava com ninguém, só com a mãe. Então, ele entra num ambiente diferente. Ele está com 16 anos, se eu não me engano. Ele entrou num ambiente diferente, né, com estímulos diferentes, coisas que ele nunca viu. E aí, hoje, ele já consegue chutar uma bola para o colega, ele consegue agora jogar com a mão, ele consegue sentar do lado do coleguinha. Esses dias, ele até bateu num coleguinha, porque ele nem chegava perto das crianças, então ele já chegou perto de uma criança, né? Bateu, ok, mas ele chegou perto da criança. Então, assim, agora ele está começando a engajar. Então, as pessoas perguntam, mas isso não é fisioterapia. Não, mas está dentro do processo. Porque aí eu preciso engajar, eu preciso que ele tenha confiança em mim, que ele crie um vínculo para mim começar a fazer as atividades com ele, né? Então, ele é um nível 3 de suporte, que a gente fez uma avaliação observacional e mais ali cinética, né, funcional ali nele, verificando alterações posturais importantes, etc., para poder fazer primeiro o engajamento, primeiro um vínculo, para depois a gente tentar ali avaliar. Eu tenho um menino, nível 3 de suporte, que eu supervisionei durante mais ou menos 1 ano e meio, que agora, depois de 1 ano e meio, ele vai conseguir fazer teste. Agora. Ele não conseguia. Então, eu sempre utilizei testes observacionais ou testes respondidos pela família, e agora ele está imitando, e agora ele está aceitando comandos. Então, se você falar corre ou correr, ele vai correr com você, depois de 1 ano e meio. Então, também é um processo. Né? Dependendo do nível da criança ou adolescente com autismo, é um processo, né? Então, a gente tem que analisar. E cada criança é um caso, como eu falei para você. Às vezes, veio nível 1 de suporte, que você fala, ai, que beleza, vou aplicar todos. Você não aplica nada. O menino te dá uma volta, quando você vê, você tá tontinha lá, que ele só
passou uma rasteira e foi embora ainda. Então, assim, então tudo depende da criança. Normalmente, como eu já tenho feeling, eu já olho a criança, tá vindo andando, eu falo, vou aplicar o TGMD, vou aplicar o Bolt, ou o MABC, que tem o MABC também, que tem a versão em português. Só que eu acho o MABC muito caro se você não trabalha. Quer dizer, clínica. Ok, clínica é bacana comprar. Por quê? Pode aplicar bastante pessoas, né? Você pode fazer, né, um trabalho ali bacana. Agora, um profissional liberal comprar e não trabalhar com avaliação, por exemplo, e o dinheiro dele vai ser meio que jogado fora, porque às vezes ele vai avaliar 1 ou 2, 3, e como que ele vai recuperar esse dinheiro, né? Então, é complicado. Então, eu sempre indico o TGMD, porque ele é de baixo custo, muito bom. E para aqueles casos que a gente não consegue aplicar teste e que precisa ali sair de uma linha de base, que a gente fala, né? Sair de algum lugar, eu hoje estou indicando 2. O IDAD e o Portage. É os 2 que eu indico. Porque a área motora deles é muito boa. Tem bastante perguntas motoras que você pode fazer para a família e você pode observar também a criança para poder você sair de algum lugar, você ter uma linha de base ali para você começar a fazer um trabalho. Na clínica a gente divide o Portage. Uhum. Então, assim, por exemplo, a TO a gente deixa a parte autocuidado, né? A fono, a parte de comunicação e linguagem. Então, a gente divide justamente por esse motivo, porque ele é um pouco extenso e cada um ali, cada macaco no seu galho, sim. né? Sim, e outra, né? São olhares, né? Exatamente. Por exemplo, você é físio, mas uma pessoa da análise de comportamento, um psicólogo. Se eu pulo aqui de um jeito, ele vai falar, pulou. Mas pra gente o pular é totalmente diferente. Tem toda uma biomecânica, tem todo um jeito, tem todo, né, toda uma análise que a gente faz de um salto diferente de uma pessoa que não entende. Então, por exemplo, é uma das críticas que eu faço, por exemplo, no Denver. Quando a gente vai preencher o checklist, e eu falo para todas as clínicas, pelo amor de Deus, se você tem alguém da área motora, um profissional, né, da área motora, fala pro profissional da área motora olhar a parte motora do Denver. Porque o que eu pego de Denver, de criança, que tá lá, que a criança, ela pula, ela faz, ela acontece, ela não sei o quê. Quando você vai ver, a criança não faz. Né? Ela não faz. O olhar é diferente, né? Porque o olhar é que assim, ela anda. Ok, ela anda. Ela se desloca, né? Porque o andar dela, ela não faz dissociação, ela anda, né, um bloquinho, ela compensa, ela joga o quadril lá para frente, né? Ela faz toda uma estrutura totalmente errada do que é um andar, do que é uma marcha, né? Vamos falar bonita, né? Do que é uma marcha. Então, assim, isso está errado. Isso vai prejudicar ela lá na frente, né? Aí todo mundo fala, é porque é criança. Tudo bem, a criança vai ficar um adolescente. Na adolescência, gente, o nível de escoliose que a gente tem hoje em autistas meninos, de 4 meninos autistas, 1 tem escoliose. Agora imagine, escolioses, assim, absurdas, que vai para cirurgia. Uhum. Eu tenho caso que já passaram por mim, de supervisão, de menino um menino com escoliose, até mandar beijo para Vivi de Natal, é um caso dela, que a gente supervisionou. Um menino com escoliose, que já é para cirurgia, mas ele não pode fazer cirurgia porque ele tem uma síndrome raríssima, que se dá anestesia, pode ter complicação. E aí ele tem uma escoliose ali importante que ele senta daquele jeito, ele não respira direito. Então, assim, tudo é feito calmamente, ele não engaja, né, algumas atividades, porque você vê que não deita direito, não faz nada direito. Aí você não pode fazer nada. O que a física vai fazer ali? Né? Ela vai trabalhar, e aí tem que fazer toda uma estrutura com ele, porque ele não pode aumentar nível de frequência cardíaca, respiratória, porque pode entrar em convulsão. Então tem que fazer todo um trabalho ali, todo minucioso, mas a escoliose dele já chegou a nível cirúrgico. Eu tenho vários casos com nível cirúrgico. Então imagina, por uma haste num autista, nível 3 de suporte. Imagina. E a cirurgia também é de grande porte, é bem complexo, pós-operatório, envolve tudo, você não né? pode se mexer, você não pode fazer flexão de fica bem tronco. Sim, é até o que a gente tem que trabalhar sempre na prevenção, né? Num podcast anterior que eu fiz com a Vanessa Mandas, que a gente pontuou dessa questão da transição da infância para a adolescência no TEA. E aí a gente pontuou muito dessa parte da intervenção precoce, né? Se a gente intervém lá
lá atrás a gente pontuou dessa questão de cognição social e outras questões, favorecem muito para o desempenho. Sim. Então, é o que a gente fala, essas crianças estão chegando para a gente mais cedo, então tem que ter um olhar diferenciado. Sim. Às vezes achar a fisioterapia ela é só voltada para paralisia cerebral, para síndrome de Down, para que quebrou o braço. Então, assim, é tão importante a intervenção da físio ali com o indivíduo com TEA, porque se a gente, a físio, a TO, psicomotricista, se a gente casa ali, essa equipe motora, sim, a gente só tem ganhos aí com esse paciente. E é uma coisa que também eu sempre falo em palestra, tal, em podcast, que assim, né? Todas as outras, a gente trabalha com deficiência, prematuros, né? A gente já trabalhou. Todas essas outras deficiências ou prematuridade, a primeira é a fisioterapia. A primeira intervenção é a motora. Nasceu prematuro, vai para onde? Vai fazer estimulação motora. Nasceu, Down, estimulação motora. Estuda estimulação motora. O autismo foi o último, né? Acho que a fisioterapia ela entrou por último. Por N motivos. Primeiro, porque não achavam que tinha alterações motoras significativas, né? Você vê estudos de sistema nervoso central, né? Do cérebro, do autista e tal. Eles até fazem borrão assim no cerebelo, sabe? Mas que o cerebelo nem existe. Os antigos, né? Agora eles estão achando, né? Tem várias coisas no cerebelo. Mas assim, né? Que é o papa da área motora. Eles nem aí, porque sempre foi o comportamento, a fala e as questões sensoriais, né? A tal do trio fantástico que a gente brinca. Então, assim, o motor, ele só anda, tá tudo certo, né? Andar, tá bom. Né? Mas depois, quando chega na escola, não consegue segurar um lápis, não consegue ficar sentado, não consegue engajar nas brincadeiras, porque para você brincar, você precisa de movimento. Tudo você precisa de movimento. Você acabou de ter um filho, né? Como era a comunicação do teu bebê com você? Era chute o tempo todo, né? Sem posição para dormir, movimento o tempo todo. O tempo todo. Ele falta de ar. Na costela. Ele se movimentava para falar com você. Para falar, tô aqui, olha, tô escutando, né? Enfim, ele se movimentava. Então, tudo é movimento. Então, tiraram o movimento dentro de uma deficiência que é tão importante quanto a todas as outras áreas, né? E agora a gente está aí engajando, já tem um tempo aí que eu tô, né, correndo atrás disso, né, uns 5, 10 anos aí, para a gente falar mais sobre isso. E hoje a gente tem, graças a Deus, vários neuropediatras, pessoal da análise do comportamento, que são muito bons aí, que são bem engajados e que agora eles falam, não, realmente, porque tem estudo, né? Porque dentro do autismo, gente, não dá para ser mais achismo, né? Todo mundo sabe disso, né? Tem que ter prática baseada em evidência. E a nossa área é uma das práticas baseadas em evidência. Não está lá escrito fisioterapia, mas está escrito exercício e movimento. E a gente trabalha com exercício e movimento, né? Então, as pessoas elas têm que entender que a criança é um combo. A criança ela não é só sensorial, a criança não é só comportamento, a criança não é só fala, a criança não é só motor. Ela é um combo. Então, tem que ser trabalhado em conjunto. Ela não vai entrar aqui na sala e vai falar, eu vou deixar meu comportamento lá fora. Vou ser tudo bonzinha, que vou fazer tudo que você mandar. Mentira, ela não vai fazer isso. Né? Então, assim, a gente tem que... É por isso que o profissional... e aí é uma outra questão. Por que a gente entrou por último? Uma, porque as pessoas não achavam que era importante. E segundo, que a nossa área da fisioterapia... Você aprendeu sobre autismo na faculdade? Eu, na verdade, eu sou terapeuta ocupacional. É verdade, eu esqueci. Aí eu falei que era fisioterapeuta. Mas, por exemplo, nem na terapia ocupacional aprendeu. Tenho certeza. Sobre autismo. Ninguém sabia. Mas, por exemplo, dentro da fisioterapia, ninguém aprendeu. Até assim, hoje em dia, eu fui dar uma palestra no Crefito, e aí tinha em torno de mais ou menos umas 80 pessoas, 2 TOs e restante físio. Eu falei, gente, daqui quem trabalha com autismo? 2 pessoas levantaram a mão. Quem é da área ortopédica? 50 levantaram a mão. E detalhe. Quem é da área hospitalar? No autismo, o que tem de alterações ortopédicas é absurdo. É absurdo. Uhum. Absurdo. Então, a gente tem muita. Toda criança que eu pego tem alteração. E até tem mãe, às vezes, quando a gente faz, mas, nossa, meu filho tem força. Se for para levantar um sofá, ele levanta, mas na hora de pegar um lápis não pega. Pegar uma água, é isso que a gente pontua, né? Porque é perfeito. Até vou começar a utilizar essa questão do combo. Porque, às vezes, não, tá tudo ok. Tá andando, tá correndo, pula, porque tá tranquilo. Porque o nosso cérebro é totalmente interligado, né? Então, se você ativa só uma área, é uma área ativada, uma área pequena, né? Uma área ali, os neurônios, tudo bem, a neuroplasticidade ali. Mas se a gente atingir mais áreas, e olha o nosso corpo, é músculo. Olha quanto músculo a gente tem.
né? Olha quanto movimento a gente faz dos olhos, da boca, da língua, de tudo, né? Quanto mais áreas a gente ativar, mais neuroplasticidade a gente vai ter e mais áreas serão ativadas e ajudadas. E essa questão da fisioterapia, a gente não tem, né? É uma falha da graduação. Eu me formei em 2012 na fisioterapia. Minha primeira formação foi em educação física. Em 2012, eu fui para a fisioterapia buscando conhecimento em autismo. Porque eu já tinha um conhecimento prévio na educação física. Que na educação física eu tive sobre autismo, graças a Deus. E era bem, né, mais antigo ali. Quando eu tive a primeira aula de neuro, eu levantei a mão e falei assim... vai ter uma aula sobre autismo? Falar sobre autismo? A minha professora virou e falou assim, não, mas autismo é para a área de doenças mentais. O fisioterapeuta não trabalha com isso. Eu falei, como não? Eu me frustrei. Eu fiz 4 anos frustrada. Aprendi muita coisa? Aprendi. Que hoje eu uso. Mas, assim, aprender a trabalhar com autismo, eu não aprendi. Nem no estágio, eu perguntava sobre... hoje em dia modificou? Olha, aonde eu estou modificou. Eu fui coordenadora lá da faculdade onde eu estou, já estou lá há mais 6 anos como professora, e lá os meus alunos, tanto da educação física quanto da físio, eles sabem e têm acesso a autistas. Porque lá a gente tem um grupo há 4 anos, chama Até em Movimento, que é o meu grupo, que a gente atende famílias e crianças com autismo, de pequenininho, já foi criança de 3 anos até 16 anos, 8 anos. 16 anos, foi 16 anos. E aí, então os alunos eles já fazem monitoria desde o primeiro semestre. Então, já entra lá sabendo e vamos trabalhar e vamos aprender. E muitos estão saindo de lá agora, né, que estão se formando, e estão indo para a área. Então, hoje eu tenho 1, 2, 3, 4 que saíram do grupo, estão em clínicas enormes e ganhando dinheiro e trabalhando e se formando e fazendo curso na área do autismo. Fisioterapeutas que saíram direto para a área do autismo. Não foram fazer outras especializações, foram fazer coisas para autistas. Então, é uma modificação. Só que eu vejo hoje, por exemplo, eu recebo muito na internet, já recebi, por exemplo, pessoal, uma faculdade do Nordeste, um menino da faculdade do Nordeste, que chegou para mim se eu podia fazer alguma coisa, porque a coordenação da faculdade não queria que ele montasse uma liga de autismo. Porque ali ninguém tinha formação e que o autista não era para fisioterapia. Não era para ser trabalhado na fisioterapia. E o menino veio desesperado. Eu quero montar uma liga, eu quero falar sobre autismo lá na minha região. Porque eu tenho acho que era um parente que ele tinha, ele fazia fisio e estavam negando. Aí eu mandei um texto e falei, manda para ele, porque se ele negar, a gente entra no conselho. Porque não pode, ele tem que falar. Porque o autista sim precisa da fisioterapia também, né? E a gente precisa ter esse conhecimento. E graças a Deus, hoje acho que lógico que tem regiões que ainda é muito ruim mesmo, que a gente tem que chegar com os 2 pés na porta para o pessoal entender. Mas tem regiões, assim, eu estou recebendo muito alunas de graduação, olha, eu quero fazer o meu TCC em fisioterapia e autismo. Os benefícios da fisioterapia no autismo, tudo bem, são temas, assim, meio que comum, né, assim, né, meio que... Mas, assim, é legal porque a galera tá atrás e tá querendo estudar. E ver que é um campo também de trabalho. E hoje eu falo, e aí a gente não pode ser hipócrita, né? Antigamente, qual era o campo, dentro da fisioterapia, qual era o campo de trabalho, o maior campo de trabalho que era mais financeiramente, que dava mais retorno? Hospital e estética. Hoje é autismo. Hoje são clínicas que trabalham com autismo. Por quê? Porque o profissional ele precisa se especializar muito mais. Ele precisa ser um profissional, sim. Gente, eu tô com rinite. Ele precisa ser um profissional muito mais especializado, ele precisa de muito mais cursos que a gente não aprende na universidade. Análise de comportamento, comunicação, que a gente precisa aprender. Não sou fono, não vou saber de comunicação. Tá, como você vai se comunicar com o cara que ele vem usando o tablet e você não sabe o sistema que está sendo utilizado? Você tem que saber. Eu não sou TO, eu não tenho que saber de sensorial. Lógico que você tem que saber. Você não vai aplicar a integração sensorial de áreas, mas você tem que saber o que é uma alteração sensorial, porque o teu ambiente pode ser desafiador para ele sensorialmente. E você tem que saber para você logo intervir e manejar. Então, assim, você tem que saber de outras áreas, sim. Você tem que ter o conhecimento para dar o melhor para o seu paciente na tua área. Né? E a gente vê que isso nas universidades eles não dão. Algumas sim, e outros o pessoal está tendo muita dificuldade. Mas é muita gente vindo atrás de mim ainda pedindo orientação, falando que a universidade não quer deixar,
falando se pode fazer até estágio lá comigo, para poder entender e engajar, né? E engajar nessa área. E hoje, uma das áreas que mais dá rentabilidade, e a gente sabe que, assim, eu sempre comparo, né? Então, por exemplo, eu não sei, um profissional de ortopedia, né? Clínica ortopédica, sei lá, ganha 20, 30 horas, até menos. Né? Acho que até menos. Eu lembro que na época, quando eu fiz estágio, eu ganhava, nossa, acho que era 8 a hora do convênio lá. Dependendo da clínica, é de 60, 70, 80. Tem clínicas que eu supervisiono que é 90, tem clínicas que eu supervisiono que é 150 por um profissional. Direto, na conta, por hora. Né, Então, assim, é muito discrepante, né, do que a gente tem no mercado dentro da fisioterapia hoje. Então, é um campo, só que assim, só fica nesse campo quem realmente tem conhecimento. Não adianta fazer por dinheiro. Capacidade. Não, porque, meu filho, o resultado não vem. A comunidade autista vem para cima de você. Vem para cima. E é o que eu sempre comento com o pessoal, ou até quando a gente faz um processo seletivo, assim, o dinheiro a gente precisa, ele é uma consequência. Só que se a gente não tiver amor, não tiver empatia, não tiver conhecimento, não adianta. E a técnica não adianta, tá na profissão porque essa errada. família vai te cobrar. Vai te cobrar. Eu sempre falo para minha equipe, falo, gente, a partir do momento que vocês vão trabalhar, saem para trabalhar, falo, poxa vida, que saco, tô indo trabalhar, queria ter ficado dormindo, procura outra área, porque você está no fazer campo qualquer errado. Outra coisa. Exatamente. Tem gente mesmo assim que eu já de equipes, participei de equipes tal, que eu via que não tinha mesmo o perfil. E é legal a gente falar para a pessoa, olha, você não tem um perfil, tal, às vezes você vai para outra área, porque assim, precisa de 100% da gente, até mais, né? Que a gente leva para casa, inclusive, que aquele caso fica na nossa cabeça, né? A gente não para de pensar e não sei o quê. Meu marido fala, né? Nossa, toda hora é grupo, é mãe falando com você, não sei o quê. E às vezes eu tô lá em casa, tipo, assistindo o filme com ele, eu tô lá. Não, mas eu preciso responder essa mãe. Peraí um pouquinho. Sabe? E assim, é muito, porque vai além da profissão, vai além do trabalho, do emprego, né? Do trabalho, que você vai receber isso financeiramente. É uma questão mais também de missão. Quem está nessa área é missão. Né? É missão. Quem realmente está de corpo e alma é missão. Né? Porque muitas vezes a gente faz muita coisa de graça. Né? A gente atende pessoas de graça. Esse grupo meu, ele é gratuito. Então, assim, as famílias não pagam R$1. Às vezes eu falo para as mães, olha, numa festinha leva as coxinhas, né? Que as mães fazem uns bolo bom, então leva lá para nós, né? É isso que elas levam. É a única coisa que elas gastam quando elas vão levar as comidas nas festinhas. Mas, assim, elas não gastam, elas estão lá, elas engajam, então tá sempre cheio, sempre chegando criança. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também social. Né? A gente não pode ser hipócrita só falar, temos que fazer também. Né? Eu acho que é uma missão. Trabalhar no autismo é uma missão. Trabalhar com autistas é uma missão. Porque se a gente não dá resultado, vem a cobrança. Exatamente. Vem a cobrança. E a gente sabe que 90% dos nossos pacientes que vêm é de boca a boca. Sim, é da mãe que chega, de uma mãe, que de um pai que fala outra, compartilha gente, no grupo. A Cíntia é ótima. Ela fez um negócio com o meu filho que melhorou tantos por cento. Nossa, maravilhoso. Vem. Comigo é assim. Você tem um Instagram, um monte de gente lá. Beleza. Mas 90% do meu público, do que eu trabalho, eles vêm de resultados satisfatórios e resultados de alta, por exemplo. Eu já dei alta para um monte de criança. Resultados de alta que as pessoas vêm, uma fala para outra, quando vai chegando. Então, assim, até brinco, né? Que as pessoas falam, mas tem clínica que fala, tem que dar, não vamos dar alta, porque vai perder o paciente. Perder não, minha filha, você não vai perder, você vai ganhar, porque um vai sair e vai chegar a 10. Exatamente. Você não vai ter horário, né? E a gente tem que dar alta mesmo. Se a criança atingir os seus objetivos, se ela está estruturada, bonitinha, e ela precisa seguir um outro caminho... O intuito da intervenção é esse, chegar o momento do processo da alta. O cara ir embora, o cara tem que viver, o cara tem que estar na rua. E até tem mães que têm uma resistência ao processo da alta. Gente, eu observo lá também e falo... Tem. Eu não quero, o que eu vou fazer? Porque, assim, a vida... É o medo, né? É o medo o medo e, assim, o tempo acontecer. todo... Tudo vida controlado. Girou, tudo controlado. Né? Em termos de levar em terapia, o que eu vou fazer agora? Né? Então, assim, as mães, elas têm que ter uma projeção, sim. O paciente entrou, tem que projetar para alta. É que todo mundo olha para aquela criança, normalmente acontece com mais criança, né? E acha que vai ser criança pro resto da vida. Sim. E não vai. Daqui a pouco, um clique assim, já tá um adulto, né? E aí, dependendo do nível do autismo, né, a gente sabe que a intervenção
a gente consegue aí melhorar o prognóstico dessa criança, se a gente conseguir aí melhorar um prognóstico, se a gente sair de um nível muito alto e ir para um nível mais moderado, ou até um nível leve de autismo por intervenção, a gente vai dar mais o quê? Independência, autonomia. O que a gente quer é que esse cara seja um adulto autista independente, Sim. autônomo. Sim. Né? Que ele consiga fazer minimamente as atividades de vida diária, que ele consiga se cuidar sozinho, né? Dependendo do nível aí de autismo. Ah, mas ele é um nível 3 de suporte, ele tem outras comorbidades e tal. Mas, tá, família, o que seria bom para você? Ah, que ele tomasse banho sozinho. Então, você é a TO, eu sou a física. O que eu posso fazer para ajudar para ele tomar banho sozinho? Ah, eu vou estruturar o equilíbrio dele, tá bom? Cíntia, então vou estruturar o equilíbrio tônus aqui, papapá. Aí você ensina ele lá. Olha, Carol, a gente conseguiu. Pô, que legal. Né? Ah, eu quero que ele escova os dentes. Porque pra família, tem que parar tudo para escovar os dentes, e fica, é uma luta. Vamos tentar fazer? Vamos. Porque escovar os dentes, o que ele precisa? Na física ele precisa levantar o braço, ele precisa ter coordenação óculo manual. Então, vamos lá. E aí você vai lá fazer a sua parte. Então, assim, sabe? Tudo vai se unindo. Então, o que a gente quer? Que esse cara seja independente, né? Minimamente. Né? Esses dias eu escutei assim, você falou, uma pessoa falou, né, para uma pessoa e veio falar para mim, você quer que essa criança chegue no final do ano e faça isso, aquilo outro? Eu quero, meu objetivo é esse, mas se ela não chegar, pelo menos o pouquinho eu quero chegar lá. Eu quero que pelo menos ela tente estar desfraldada, né? Ou que ela tenha uma intenção de ir ao banheiro, né? Mas eu preciso intervir de uma forma de qualidade, com base na análise de comportamento. Porque uma coisa que a gente tem, Cíntia, hoje, é negligência profissional. A gente está com muito disso. Eu observo muitas vezes alguns profissionais, não tem mais o que fazer, né? Não... Criança tem seu tempo. Ainda tem gente que fala isso. Profissional da área. Tudo. Medica. Faz tal coisa. Não tá indo, medica. Medica, exatamente. Acho que o remedinho vai fazer a diferença. Assim, pode até ajudar, dependendo do caso. Mas, assim, às vezes a criança não precisa ser medicada. Sim. Né? A criança não precisa, ela precisa de uma intervenção adequada. Né? Profissional, para mim, quando às vezes vem assim, que a criança tá gritando, tá chorando na terapia, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Falei, você tentou manejar? Você tentou abraçar? Você tentou entender o porquê? Não, já entreguei para os pais. Você chamou o pai e a mãe para dentro da sala? Às vezes a criança não dormiu, às vezes a criança está constipada, tem N mas, fatores. Você pode fazer tantas coisas ali no seu ambiente para você acolher, para ela entender que aquele ambiente também é acolhedor. Não só um ambiente assim, chorou, saiu. Mas aquele ambiente pode ser acolhedor para ela, né? Você tentou brincar, você tentou fazer um sensório social, né? Você tentou fazer coceguinha, você tentou abraçar, você chamou o pai para ir lá ajudar, né? Para estar junto, para ela ver que aquele ambiente é legal também. Não, eu só entreguei. Pô, você não fez nada, você nem tentou. Né? Então, assim, por isso que conhecimento não dá. Para estar nessa área, precisa ter conhecimento. Porque senão você vai negligenciar profissionalmente. E não para, né? O conhecimento, ele não para. Não, igual toda nós hora. vamos num curso, faz um congresso, vai para um congresso, faz um curso. Fala, gente, como eu não pensei nisso antes? Eu vou fazer 20 anos que eu me formei. Você já está no pós-doutorado. E ainda assim, quando você vai em algum lugar, tem o mínimo de coisa a gente acaba absorvendo ali para nossa prática. Por exemplo, no dia a dia. agora na minha avaliação, eu não colocava. Mas uma supervisionada que foi num curso trouxe para mim avaliação de marcha com framing. Que você filma e aí você joga num programinha e faz e a gente consegue analisar toda a articulação da criança. Eu não sabia que existia isso. Eu analisava normalmente, né? Eu filmava tudo, mas melhorou 100% o trabalho. Joga lá, já tá tudo ali, ó. E ela que me trouxe, uma supervisionada. Moderno, não? Super moderna. Uma supervisionada que me trouxe e tal. Olha que legal. Porque, assim, lógico, a gente não sabe tudo, né? A gente sempre está em constante... Exatamente. A gente tem que ser humilde o suficiente. E assim, ir atrás, né? Acabei de fazer um curso de W, eu, né, fui aluna. Então, assim, tem um curso não sei aonde. Tem um curso não sei aonde. Eu vou para saber se isso também se adequa ao meu trabalho. Porque eu tenho uma linha de pensamento,
né? Nossa linha é muito parecida, a nossa linha de pensamento. Eu tenho uma linha de pensamento de um trabalho, né, de exercício, de movimento, com análise do comportamento. Então, tem que saber se adequa também ao que eu proponho. Quando não se adequa ao que eu proponho, eu encaminho para quem é de direito, né? Olha, ela tem uma outra visão, ela pode trabalhar de tal forma, então eu sempre encaminho. Isso é importante também do profissional, né? A gente saber, não nossa limitação, mas saber assim, olha, aqui eu posso ajudar até a página 2, mas eu tenho a Cíntia que pode ajudar até a página 4. Ótimo. Então, toma. Porque eu sei que quando a Cíntia precisar, ela vai mandar para mim também. Sim, entendeu? Porque exatamente. sabe do conhecimento, etc. Né? Então, é importante a gente ter esse feeling para a gente não errar. A gente vai errar? A gente vai errar. A gente sempre erra, né? Mas a gente vai errar menos. A gente tem que errar sempre menos, né? E adequando e trazendo os outros profissionais e fazendo E essa junção até de todo mundo. no início da nossa conversa, que estamos chegando no final, você pontuou de um projeto novo na sua Sim. cidade. Eu tô, deixa eu ver, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6. Então, 6 meses eu mudei, eu morava em São Paulo, na Zona Leste, e aí eu mudei para uma cidadezinha com 20 e poucos mil habitantes, chamada Santa Gertrudes. Eu não sabia que existia. Não conhecia. Também não. E aí, quando fala Santa Gertrudes, aí eu abri assim no mapa e falei, olha, tem uma cidade aqui. Ela fica do lado de Rio Claro, é uma cidade bem pequena, muito acolhedora, e eu cheguei lá sem objetivo nenhum, cheguei lá só porque eu estava começando a namorar o meu marido. E aí, a gente foi morar junto, e eu fui chamada pela gestão lá do município, por meio de uma querida, a Fernanda, que é coordenadora da educação especial lá no município, e pela secretária de educação, a Marina, para conversar sobre um projeto. Esse projeto é um núcleo de atendimento multidisciplinar. Vai ser um dos primeiros ali da região que vai atender ali crianças com deficiência e praticamente 90% do núcleo atendimento para autistas. Fui incumbida de montar o projeto do núcleo. Eu montei. Foi aceito pelo prefeito, o prefeito Eugino, e nessa gestão. E foi super legal, porque assim, tá tendo uma modificação lá na cidade, etc. E quando eu apresentei o projeto, falaram, olha, a gente já tem o espaço é esse, o espaço é enorme, lindo. Que materiais você quer? A gente vai entrar com pregão. Estão aqui os materiais, então vai ter 2 salas de integração, 2 salas de FIS, vai ter psicomotricidade, vai ter analistas do comportamento, com supervisão, vão ter lá profissionais qualificados. E uma das coisas que eu falei, né, que eu pedi é que fosse um projeto não de governo, né, do governo que estava, mas fosse um projeto da cidade, que qualquer um que passasse por lá, qualquer prefeito, teria que ter continuidade nesse trabalho, nesse núcleo. E o prefeito, ele logo falou, com certeza, e isso foi feito uma lei, em 1 mês essa lei foi aprovada. Coisa que, quando eu trabalhei aqui no estado de São Paulo, na Secretaria de Educação, meu filho, para passar alguma coisa ali, demorava anos. E lá foi em 1 mês. Então, estou muito feliz de fazer parte disso. Eu até peguei a lei, falei que eu vou moldurar. Eu falei, nossa, não acredito que eu fiz parte disso. E é uma coisa que a gente tem que fazer para a sociedade. Orgulho, né? Eu fiquei muito feliz. Poxa vida, eu fiquei muito feliz. O quanto de pessoas que você vai beneficiar. Sim, vai ser muito beneficiada, porque assim, é uma cidade que só de laudo com crianças na rede escolar, que já são laudadas, são 78. Uma cidade de 20 mil habitantes. É bastante. Algumas que estão ainda em processo, mais de 70. Então, assim, são muitas crianças. E, assim, a maioria de pessoas que não têm convênio médico, que não têm acesso, que precisam de atendimento, né? Então, lá vai ter terapeutas ocupacionais, físios, fonos, analistas do comportamento, nutri, psicomotricista, vai ter assistente social. Então, a gente vai fazer vamos fazer trabalho com as mães, etc. Equipe completíssima. Vai estar, provavelmente vai ser inaugurado em janeiro. Então, eles estão fazendo todo um processo, né, das compras para a gente montar tudo bonitinho, para deixar bem bacana para a população. E o legal também que vai ser agora, esses profissionais, vai ser concurso público, só que estatutário. Então, esses profissionais, eles vão ter que fazer esse concurso, eles vão ter que ter a formação em análise de comportamento, todos. Então, vai ser profissionais realmente da área, para poder ali
trabalhar e fazer o seu melhor para as crianças, né? Então, vai ser bem bacana. É um projeto, já está lá, né, o espaço, a gente já está fazendo uns trabalhos que vai ter agora triagem. Uma coisa que eu sempre quis na vida era montar um projeto de fazer triagem em creche. Que você pega muita coisa na triagem. E se você começa ali já na creche, opa, algum sinal aqui, a gente pegou uma... Olha, professora, vamos fazer esse tipo de intervenção. Vamos aqui, ó. Vamos trabalhar isso com essa criança. Vamos estimular assim essa criança. Fazer uma estimulação precoce na creche. É um sonho isso. Sensacional. Né? É um sonho. Porque assim, a criança hoje passa o quê? O dia inteiro na creche. E se das 7 da manhã ali, às né, 4 da tarde. todo o processo, se intervém, se olha o quanto que a gente consegue barrar consegue... ali de evolução de algum tipo de Nossa, deficiência, etc. Parabéns. Então, agora a gente vai fazer isso. Tá? Vai fazer o processo de triagem nas creches. E aí, depois vai começar com pegar as professoras das creches para a gente poder fazer um trabalho com elas para fazer uma estimulação precoce, né? Então, vai ser bem bacana. Então, esse é um projeto novo que a gente está. E eu estou com 2 projetos também de curso, que é o AIMTEA, que é o aprimoramento de 180 horas online. Tem aulas online, ao vivo e supervisão, monitoria e supervisão. E tem o PCQ, que é o Protocolo Carolina Quedas, que são protocolos. Então, a gente mostra o MBC, ensina o TGMD, tem o de nível 3 de suporte. Este é online também? Esse é online, totalmente online esse. E o AIMTEA, ele é online, mas tem aulas ao vivo e supervisão também. Perfeito. Que a gente faz as supervisões em grupos, então as pessoas levam os casos, bota lá os vídeos das crianças com autorização das famílias e a gente faz a supervisão e tem comunidade, né, o grupo, etc. É bem bacana. Então, sendo um processo bem legal e para a gente realmente divulgar a motora e poder aí espalhar mais conhecimento, e é muito fisioterapeuta que vem. Agora está vindo bastante, eu estou muito feliz com isso. Sim, eu até brinco assim, quem não souber trabalhar com autismo vai estar desempregado, né? Pois Num futuro bem próximo aí. Porque assim, o cara fica doente, vai para onde? Vai para o hospital. Se você não souber manejar, né, trazer, você não vai conseguir atender, né? Quebrou um braço, vai para onde? Vai para fisioterapia convencional. Se o cara não tiver, não vai conseguir atender. Precisa, não sei. Então, assim, tem que saber. Todo mundo tem que saber. Sim. Né? E até eu conheci a Carol no Texas, em uma das formações. Eu falo assim que as principais pessoas do meio, assim, a gente conhece estudando. Eu estava até conversando isso com a Vanessa. Sempre estudando, que a gente conhece bons profissionais, que a gente acaba criando uma afinidade. Nós havíamos marcado esse podcast no dia 10 de julho, no período da tarde. Aí eu liguei de manhã para a Carol, falei, Carol, meu filho vai nascer hoje. Porque acabou vindo um pouquinho antes. Ele nasceu no dia 10, então a gente acabou tendo que jogar um pouquinho mais para frente, mas eu gostaria de agradecer. Eu falo que cada podcast que eu faço é uma aula para mim também. O seu conhecimento, assim, é algo memorável, porque da forma como você coloca de uma forma simples, objetiva, clara. Então, acredito que até profissionais da área, pais, interessados no tema, ficou muito claro aqui. Então, gostaria de agradecer. Continue propagando, que você tem essa questão dos seus projetos sociais, você tem, o que eu falo assim... o sucesso, o brilho, ofusca algumas pessoas, mas não deixa que isso interfira na sua vida profissional, porque o bem que você propõe, o bem que você direciona e faz para as crianças, para as famílias, continue assim, porque esse é o seu diferencial sempre. Sim, obrigada. Então, sucesso, continue sendo luz por onde você passar. Então, queria agradecer imensamente. Veio até aqui, né? Então, a gente... Vou fazer alguns convites aqui para a Carol também. A gente tem alguns projetos aí, até para poder agregar, porque coisas boas a gente tem que trazer para a gente Com sempre. certeza. Quero agradecer mais uma vez, Cíntia. Acho que o Texas deu muitos frutos, né? Foi muito bom. E quero agradecer todo mundo que assistiu. Quiser mandar dúvidas também é importante. Sim, depois certeza. A Cíntia me passa. E eu fico muito feliz. Se vocês quiserem, me sigam lá no Instagram, no @DRA Carolina Quedas. E tem o canal do YouTube também, que é o TE em Movimento, por doutora Carolina Quedas, que tem conteúdos lá semanalmente para vocês e para vocês aí terem mais conhecimento, com uma linguagem acessível para todo mundo e muito ali simples para todo mundo entender e saber da importância da área motora no autismo. Perfeito, muito obrigada. E você que ficou até o final, nossa gratidão.
Se você gostou desse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigada!